Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Dando início à apresentação da primeira semana científica de Letras, Letras e Ciência em Conexão, esta pesquisa é intitulada A Quebra de Paradigmas no Ensino Tradicional de Literatura, um percurso necessário rumo ao letramento literário, e tem como autora eu, Ana Carolina Mendes da Silva, e orientadora a professora e mestre Suelen Maquiné Rodrigues. Introdução. A literatura é imprescindível para a formação do indivíduo, pois auxilia no desenvolvimento intelectual e cultural, proporciona ao discente a oportunidade de adquirir o hábito da leitura e, consequentemente, o uso competente das habilidades de leitura e escrita, de forma crítica e eficiente no meio em que está inserido. Desta forma, para que isto aconteça, é importante que metodologias eficazes sejam aplicadas. Assim, esse estudo versa sobre as metodologias utilizadas no ensino tradicional da literatura. Além disso, discorrerá acerca da pluralidade, universalidade, atemporalidade e impossibilidade de enquadramento do texto literário. Justificativa. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreensão do papel da literatura na formação não somente intelectual dos discentes, mas parte indispensável na formação crítica e social. Ao final, esta investigação faz-se necessária pelo fato de trazer a pauta do letramento literário, que apesar de ser um vocábulo novo no âmbito educacional, é de suma importância para o desenvolvimento do aprendiz em sua constituição cidadã, mediante a leitura, a escrita e outras habilidades. Hipótese. O ensino de literatura predominantemente dá-se através da periodização literária, com ênfase em cânones, estilos e suas características, levando em consideração, em sua maioria, as percepções de grandes críticos literários privilegiados acerca das obras estudadas, por vezes executando a abordagem diacrônica da literatura, com ausência de reflexões críticas e percepções dos discentes em relação ao conteúdo abordado. Os objetivos: primeiro, verificar a história da formação e ensino de literatura brasileira, com o intuito de perceber de que forma práticas seculares ainda permanecem arraigadas no processo de ensino e aprendizagem do referido componente curricular, principalmente no que concerne o ensino através da historiografia literária. Segundo, ressaltar a importância da quebra de paradigmas educacionais e reorganização de algumas práticas metodológicas no ensino de literatura, para que haja a formação de leitores letrados, capazes não somente de decodificar códigos, mas também, através da leitura, interferir no meio social mediante o letramento literário. Referencial teórico. O primeiro capítulo é intitulado A História do Ensino de Literatura no Brasil, Nossa ou dos Outros. Este capítulo ele trata dos primeiros indícios do ensino de literatura no Brasil, que foi no período colonial, através dos jesuítas, e estes visavam principalmente impor a língua e a religião. Acerca disso, Cândido afirma: a literatura serviu para celebrar e inculcar valores cristãos e a concepção metropolitana de vida social, consolidando não apenas a presença de Deus e do rei, mas o monopólio da língua. O segundo capítulo, intitulado A Complexa Construção da Identidade Literária Brasileira. Esta seção, ela versa acerca do surgimento da literatura brasileira e o processo de construção da identidade literária, que buscou inspiração na literatura portuguesa para aos poucos desenvolver-se como sistema literário. E acerca disso, Cândido afirma o seguinte: resulta desse processo de imposição, ao longo do qual foi se tornando cada vez mais ajustada a uma realidade social e cultural, que aos poucos definia a sua particularidade.
e o terceiro e último capítulo, intitulado Da Constituição do Sistema Literário ao Livro Didático. Acerca disso, Silva afirma: é comum a reprodução de estudos baseados na crítica e na historiografia literária, que já configuram em outros materiais didáticos. O livro didático não é produzido com total liberdade por seus autores. Haja visto que princípios coercitivos, principalmente por parte das editoras, dificultam ou impedem que esses formulem uma proposta que fuja à tradição de estudos literários no país e até mesmo à organização curricular de escolas públicas e particulares. Por isso, há uma constituição fragmentada das unidades, de capítulos, separando conteúdos e selecionando aspectos que devem ou podem ser estudados. Ou seja, o livro didático é uma das ferramentas que contribuem para o ensino tradicional, baseado na historiografia, dado que, em sua grande maioria, abordam características de estilos, biografias de autores e fragmentos de obras. Metodologia. A pesquisa classifica-se como um estudo exploratório, direto, descritivo, transversal, com uma abordagem qualitativa predominante. Os dados da pesquisa serão coletados através de entrevistas e mediante questionários semi-estruturados. Quanto ao universo da pesquisa, será em escolas de ensino médio da rede estadual de ensino, e o trabalho será embasado mediante os comentários de autores como Cândido, Cosson, Galvão, Silva, dentre outros. Obrigada pela atenção.